Fragmentos do itinerário contemplativo da história da Sagrada Paixão do Padre Luís de La Palma. Quarto dia. Oração, sangue e traição. Da agonia no horto à casa de Caifás. O início da paixão. No horto das oliveiras, o Salvador, pela iminência da paixão, experimentou profunda angústia. Sentindo o peso do ódio, da inveja e da traição, não buscou defesa humana, mas recolheu-se em oração. Então, nos deu um grande exemplo: recorrer à oração antes de qualquer outro meio humano em nossas tribulações. Quando a sua santíssima humanidade hesitou, pois também tinha a fraqueza da nossa natureza, em beber deste cálice tão amargo, não quis ter com os homens antes de se apresentar em oração diante de Deus. E para cumprir o seu próprio ensinamento, que a oração deve ser feita em segredo e com a porta fechada, se afastou dos 3 discípulos que tinha levado consigo. Prostrou-se com profundíssima humildade, apoiando a sua divina face sobre a terra, e começou a sua oração, dizendo: Pai, Pai, meu Pai, se é possível, se tu queres, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. A intensidade da luta interior foi tamanha que suou sangue. Não foi fraqueza, mas esforço generoso para vencer o temor e abraçar o sacrifício. A agonia aumentava a oração, e a oração tornava ainda mais profunda a entrega. Ao retornar, encontrou os discípulos adormecidos. Com tristeza e ternura, repreendeu Pedro. Simão, tu dormes, não pudeste velar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entre as dores que mais o feriram, estava a dor de ser vendido, não por qualquer discípulo, mas por um dos 12, um apóstolo e companheiro, Judas, que todos os dias comia com ele. Não houve nenhuma negociação. Judas aceitou a quantia que lhe quiseram pagar. E ali, na solidão e no suor do sangue derramado, por ter feito um esforço tão magnânimo e generoso, que o sangue retornou aos membros com tal força que a estrutura de suas veias não pôde contê-lo, fazendo sair pelos poros gotas de sangue que escorriam até a terra, selando sua total entrega ao Pai por nós, por amor. Após sair do cenáculo, Judas organizou a prisão do Senhor, reunindo soldados, servos e autoridades, como se fossem capturar um criminoso perigoso. Segundo as estimativas mais modestas, eram 125 soldados. Os sacerdotes e os fariseus enviaram também os seus criados para aumentar o exército. Alguns príncipes dos sacerdotes, magistrados do templo, armados de espadas, punhais, paus, bastões. Judas tornou-se o capitão desse exército macabro. Conhecendo o lugar onde Jesus costumava rezar, conduziu-os ao Horto das Oliveiras e combinou o sinal: é aquele de quem eu me aproximar e der o beijo da paz no rosto. Era uma habitual saudação usada entre os amigos. E com um beijo traiçoeiro, saudou: Deus te guarde, mestre. O Senhor
manso e consciente de tudo, recebeu-o e respondeu com doçura: Amigo, para que estás aqui? Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Revelava não apenas a dor da traição, mas também um amor que ainda chamava o traidor de amigo. Embora Judas já tivesse dado o sinal acordado e saído, os soldados não se moveram e nem reconheceram o Salvador até que ele mesmo se deu a conhecer. Não o prenderam até que ele deixou-se prender. Adiantando-se aos soldados, perguntou: A quem buscais? Eles responderam: Buscamos a Jesus, o Nazareno. Eles, nessa hora, recuaram e caíram por terra. A sua majestosa voz causou tanto terror e espanto nos ministros da maldade que, como se tivesse caído um raio neles, recuaram e caíram por terra. Entregou-se voluntariamente e ordenou: Se é a mim que buscais, não molesteis nenhum destes, deixai-os ir livremente. Se referindo aos seus discípulos. Quando Pedro feriu o servo do sumo sacerdote, Jesus, para mostrar que não resistia à vontade do Pai, curou o ferido e repreendeu o gesto impetuoso. Sua entrega era livre e obediente. Saístes da cidade para me buscar e prender, com soldados à mão armada, com espadas e lanças, com tochas e lanternas, e com um guia que me conhece e me entrega como se eu fosse um ladrão ou um salteador que andasse fazendo mal pelos campos e me escondesse nas covas dos desertos. Eu permaneci o tempo todo entre vós, no templo, porque precisastes de um traidor para encontrar aquele que publicamente ensinava? E concluiu: Mas é chegada a vossa hora, e é neste momento que vós e o príncipe das trevas que vos incita tereis licença sobre mim. Atado com violência, foi preso. Os discípulos o abandonaram, fugiram. Começava a hora da entrega suprema, não por fraqueza, mas por amor obediente e voluntário. Levaram-no para Jerusalém, com as mãos bem atadas e apertadas, gritando e vociferando. Levaram-no com agressividade e com muita pressa, e ele, caindo e levantando-se, caminhava com golpes e empurrões, como se fosse um ladrão. Eles conduziam-no para a casa de Caifás, o sumo sacerdote da sinagoga e supremo juiz eclesiástico dos judeus. Os juízes e anciãos do povo estavam tão obstinados com a prisão de Jesus que juntaram-se naquele momento para um conselho, para que nada lhes passasse despercebido e para que não perdessem a causa por falta de diligência. A sua paixão começou na casa do sumo sacerdote, onde os demais sacerdotes e magistrados estavam reunidos esperando-o. Os soldados e os ministros que o levavam passaram primeiro na casa de Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. O Salvador deixou-se ser humilhado e que o levassem atado com ignomínia às casas do sogro e do genro. Anás, logo depois que o trouxeram para sua casa, enviou-o para Caifás, que era o sumo sacerdote,
a quem competia a causa. Embora todos os discípulos tenham fugido e desamparado o Mestre, quando ele foi preso no horto, São Pedro, movido pelo seu fervor e devoção, seguiu o Salvador para ver até onde ia essa missão, mas acompanhava-o de longe, pois tinha medo. Um cidadão de Jerusalém que seguia a doutrina de Jesus, o qual, por ser de origem nobre, conhecia o sumo sacerdote, também o seguia e conseguiu entrar, como também a entrada de Pedro na casa. O Senhor entrou na casa de Caifás, acompanhado pela multidão desordenada e barulhenta que o acompanhara desde o horto e por outros que se haviam juntado a eles nas ruas por causa do barulho. Após despachar a multidão que tentava entrar na casa, desejosa de saber o que estava acontecendo, e todos os que não pertenciam à casa e nem eram criados dos que estavam dentro, os juízes ficaram a portas fechadas com o prisioneiro. Jesus, uno o meu sofrimento ao teu, recebe tudo por amor e pela salvação das almas. Amém.